O domingo marcou a apresentação de Carlos de Pena, novo reforço do Internacional que já está integrado aos treinamentos no CT Parque Gigante. O Inter já enviou a lista de inscritos na Copa Sul-Americana para a Conmebol e garantiu a presença de nomes que ainda não tiveram a confirmação da contratação pelo Internacional. Carlos Palacios está sendo vendido ao Vasco da Gama e os números da negociação, enfim, são revelados com uma maior exatidão. Barcelos está em Florianópolis na tentativa de acertar com um novo gerente executivo de futebol do Inter. Esse é o Diário do Inter KTO, domingo, 3 de abril de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Inter aqui no A Dupla, nesse domingo onde eu tenho muitas coisas para tratar aqui. E eu começo falando sobre a apresentação de Carlos de Pena, ponta esquerda uruguaio que esteve hoje no CT Parque Gigante conversando com a gente da imprensa. Estiveram presentes também na apresentação o empresário do Carlos de Pena, esteve também o Danilo Silva, ex-lateral do Internacional, que hoje é representante do Dinamo de Kiev aqui no Brasil. Dois pontos da coletiva do de Pena chamaram maior atenção. Uma delas é sobre a relação dele com o Cacique Medina. Em vários momentos ele citou a oportunidade de trabalhar novamente com o treinador no Internacional, que jogou com o de Pena quando este estava surgindo das categorias de base para o time profissional do Nacional do Uruguai. Foi treinador do de Pena em 2018, quando ele voltou para o Nacional do Uruguai, e agora foi através do Medina, de um chamado do treinador colorado, que o de Pena aceitou o desafio de vir para Porto Alegre. Tanto que ele tinha uma proposta também do Vasco da Gama e ele recusou a proposta do Vasco da Gama para acertar com o Internacional, justamente pela relação de confiança que ele tem com Alexander Medina, e espera que isso possa trazer bons frutos para a carreira dele aqui no futebol brasileiro. Ele falou, e eu perguntei para ele sobre a média de gols que ele possui na carreira. O Carlos de Pena tem 225 jogos, tá? E 40 gols. Não é uma média muito alta. Eu não considero uma média muito baixa também, mas não é uma média muito alta. Ele não é exatamente um jogador goleador. E aí, quando eu perguntei para ele quais são as características dele e se o fato dele não fazer muitos gols é algum tipo de preocupação, ele disse: me considero um jogador de equipe. Gosto muito de assistenciar meus companheiros. Gosto de entrar na área e marcar gols, mas a equipe precisa também de outras características, como marcar, construir. Se eu ajudar a equipe de alguma forma e isso significar não marcar tantos gols, eu estou aqui para ajudar. O mais importante é o Internacional vencer. Então a gente pode esperar um cara muito mais voluntarioso, um cara que participa muito mais das outras fases do jogo do que aquele atacante terminal, que não é exatamente a característica do Carlos de Pena, tá? Mas é um jogador que vem para agregar, contrato de empréstimo até dezembro de 2022 e muito provavelmente, claro que dependendo também do rendimento dele aqui em Porto Alegre, ele possa ampliar esse vínculo, já que em dezembro de 2022 ele encerra também o seu vínculo com o Dinamo de Kiev. Próximo assunto que eu trago aqui, hoje à tarde, por exemplo, eu coloquei aqui no canal o vídeo da gente reagindo aos lances de Alan Patrick, que é o ficha 1 para ser reforço do Internacional. A direção negocia também a contratação do Vitão, zagueiro do Shakhtar Donetsk, assim como Alan Patrick, meia do Shakhtar Donetsk. E hoje eu tive uma informação muito importante, porque as pessoas elas ficam perguntando, tá, mas vai dar tempo de inscrever o Alan Patrick e o Vitão na Copa Sul-Americana? E eu respondo para vocês, o Inter já fez isso. O Inter já enviou para a Conmebol a lista com 50 jogadores, ou com até 50 jogadores. O Inter mandou um número um pouco menor, entre 45 e 46, de jogadores que vão disputar a competição pelo Internacional. E o que a Conmebol exige? Tá? Que se envie a lista de 50 nomes e dentro desses até 50 nomes podem haver 5 trocas de boa fé, que é exatamente para um jogador que sair e um jogador que entrar. Mas esses jogadores precisam ser colocados de maneira prévia na lista antes dela ser enviada. Então o Inter já havia colocado na lista, antes mesmo de anunciar o Carlos de Pena,
o Carlos Depena, porque estava negociando com o jogador e previu que poderia utilizar ele na fase de grupos da Copa Sul-Americana. A janela de transferências fecha daqui a 8 dias, aproximadamente. Então o Inter já sabe quais os jogadores que podem vir e quais os jogadores que podem não vir. E sobre Alan Patrick e Vitão, sim, os dois estão na lista do Inter para a Copa Sul-Americana. Dentro dessa lista de até 50 nomes, o Inter mandou, 45, 46 jogadores e colocou ali com asterisco Alan Patrick. Com asterisco porque o Inter ainda, obviamente, não tem as documentações relacionadas ao Alan Patrick, porque o jogador não foi contratado de maneira definitiva ainda. Mas existe a possibilidade de uma espécie de pré-inscrição. É uma inscrição de boa-fé, foi o termo que eu ouvi, para que o Inter depois, sacramentando a negociação, entregue a documentação para a Conmebol e possa registrar o jogador e ele não perder o prazo de inscrição na Copa Sul-Americana. Alan Patrick e Vitão passaram por esses processos. O Palácios, por exemplo, é um que está na lista e vai sair exatamente por conta dessa possibilidade de alteração na lista. Por que o Palácios vai sair? Porque o Palácios está vendido. O Palácios está vendido para o Vasco da Gama e o anúncio será nesta segunda-feira, tá? Hoje eu tive acesso a valores concretos da negociação, tanto de compra do Palácios quanto de venda agora para o Vasco da Gama. O Inter pagou lá em 2021, exatos um ano atrás, completou um ano agora, semana passada, pro União Espanhola, 2.300.000 dólares. Esse foi o preço por 95% dos direitos econômicos do Palácios. 2.300.000 dólares, divididos em parcelas mensais por 2 anos. Então o Inter nem tinha terminado ainda de pagar o Carlos Palácios. 2.300.000 dólares naquela época, e como o Inter foi pagando parcelas, a cotação é um pouco difícil da gente transformar para o real. Mas o Inter está vendendo agora para o Vasco da Gama 70% dos direitos econômicos do Palácios, por 1.600.000 dólares. Dinheiro que o Inter já vai receber à vista. O Vasco assume o montante da parcela que resta, paga o restante para o Internacional. E o valor total é de 1.600.000 dólares por 70% dos direitos econômicos do jogador. Isso significa que o Inter ainda vai ter 25% de uma potencial venda futura do Palácios. Não é certo que isso vai acontecer pelo rendimento que o Palácios teve aqui no Inter. Era um cara que veio cheio de expectativas. O Inter afirma que fez muito esforço para o Palácios jogar aqui, esforço do ponto de vista social. É um cara que não conseguiu se adaptar, não conseguiu se integrar à cidade, passou problemas pessoais do ponto de vista de se sentir sozinho, não se adaptou, teve problemas de balança. Então o Inter realmente desistiu e veio essa proposta do Vasco da Gama. O Inter enxergou uma oportunidade de olho e mandou o Palácios para o Rio de Janeiro, tanto que o Carlos Depena que foi apresentado com a camisa 14 que era do Palácios. O Palácios está vendido e os números são esses: 1.600.000 dólares por 70% dos direitos econômicos do jogador. Uma última informação também importante de internacional. Alessandro Barcelos esteve neste domingo em Florianópolis, reunido com William Thomas, que pode vir a ser, e eu diria que deve vir a ser, o novo gerente executivo de futebol do Internacional. Isso porque o William Thomas é um cara muito ligado ao Paulo Autuori, que agora é o cargo mais alto da direção de futebol do Inter, do departamento de futebol do Inter. Paulo Autuori é o diretor técnico. Trabalhou com o Paulo Autuori, ou William Thomas, no Atlético Paranaense, no Santos e no Atlético Nacional de Medellín. E deverá vir agora para o Internacional. O presidente esteve ao longo desse domingo na tentativa de convencer, de acertar os últimos detalhes da provável contratação. Eu não tenho ainda a confirmação, mas da provável contratação do William Thomas como novo gerente executivo de futebol do Internacional. Um cara gaúcho que conhece, obviamente, o ambiente do Inter, o ambiente de dupla Grenal, e que é tido com uma visão muito moderna, muito tecnológica, aquilo tudo que o Inter queria, só que agora dentro do guarda-chuva e dentro do respaldo do Paulo Autuori. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Eu errei absolutamente tudo daquele palpite. Só faltava São Paulo e Palmeiras, vocês se lembram, né? E eu coloquei empate. O Palmeiras me toca 4-0 para cima do São Paulo com um baile de bola. Quem apostou isso na KTO se deu muito bem. Citron apostou, perdeu, Magrão. Joga aqui, te escreve aqui,
Vai lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!